Então, pessoal, como vocês vão deliberar hoje? Aquelas propostas que eu passei por meio do formulário lá, poucos colegas responderam, na verdade, 4 colegas só que responderam. E realmente, pelo formulário, fica meio chato de responder, meio complicado. O ideal é que a gente pudesse estar encontrando presencialmente, né? Por enquanto, ainda não é possível. Aí, mas mesmo assim, com as sugestões desses 4 colegas, foi possível realizar algumas deliberações. E aí, o que eu fiz? Junto com essas propostas dos colegas, eu agora, como se eu fosse um assessor de vocês, eu redigi, de acordo com essas propostas suas, em algumas propostas, um texto para vocês analisarem, tá? Em cima delas. Por acaso, aí vocês vão ter que deliberar se aquele texto vai passar ou não vai passar, para ele se tornar uma proposta, tá? Mas eu tentei manter a originalidade da ideia de vocês, tá? É importante que vocês avaliem isso, tá bom? Como aqui não estão todos, né, vocês vão estar representando todos, aí vocês vão ter esse poder de deliberar. Depois, com a gravação, o restante dos colegas vão poder discutir também, tá? Inclusive, gostaria de incluir uma pauta, que, se tiver alguma proposta que algum de vocês ainda queira melhorar ela, aí vocês podem pedir um destaque, mas vai ser um destaque especial. Por quê? Porque esse destaque, vocês vão pedir para dar um destaque nessa proposta, e aí, por exemplo, Matheus, ele pediu o destaque de uma proposta, que ele vai querer melhorar aquela proposta ali. E aí, na próxima reunião, um pouco antes, né, ele poderia estar conversando comigo, e na próxima reunião, essa proposta que foi feita pelo destaque do Matheus, por exemplo, ele mesmo vai tratar de melhorar ela, tá bom? Para ser votado depois na próxima reunião. Eu acredito, imagino que na quinta-feira que vem, nossa próxima reunião, essas propostas todas já vão estar fechadas. A gente vai ter o documento, vocês vão ter o documento pronto, para na outra semana, no dia 16 de setembro, vocês poderem apresentar aqui na Câmara a proposta. Matheus, pode falar. Eu fiz um comentário lá no grupo hoje sobre a proposta de queimadas. Tipo, aí eu posso fazer um comentário sobre alterar essa proposta? Sim, Matheus, quando chegar nessa proposta, você vai ver que eu montei de um jeito aqui que na hora a gente vai poder mexer em cada proposta. Eu vou poder mexer de acordo com a orientação de vocês. Aí, se você julgar que dá para incluir alguma coisa, aí você propõe aos colegas que a gente pode tentar construir. Vocês podem tentar construir junto aqui, que quem decide são vocês, tá? Eu só sigo essas decisões de vocês. O que eu vou estar fazendo é orientando em alguns pontos, tá bom? Para a proposta ficar mais palpável para as fases adiantes. Eu vou compartilhar a tela aqui agora, que aí a gente vai começar com esse documento. Ele está em letra um pouco grande, vai ser em Word mesmo, que eu vou compartilhar, porque fica mais fácil vocês visualizarem aí, principalmente para quem está pelo celular. Cássio, seja bem-vindo, tá? Boa tarde. Boa tarde, Nisso. Aí aqui está da forma como estava no questionário virtual, lá no formulário virtual que eu comentei com vocês, né? Que só 4 colegas responderam. Então, aí a gente vai trabalhar em cima dessas propostas e com as alterações que eu vou sugerir a vocês. E aí, turma, como eu falei, eu vou sugerir, vocês têm todo o poder de deliberar, que não está bom, que quer melhorar. Como eu falei, a questão do destaque. Se alguém achar alguma proposta que acha que pode melhorar ela ainda mais, pede ela, eu anoto o nome aqui, e aí essa pessoa em casa pode tentar melhorar ela melhor para apresentar na próxima reunião, tá bom? No formulário lá, essa era a primeira proposta, na parte de queimadas. Aqui eu acho que até tirei, aqui ó, queimadas. Essa foi a primeira proposta, vocês decidiram na última reunião fazer a aglutinação dessas 3 propostas aqui. Eu não vou ler todas, se vocês quiserem dar uma lida aí, mas eu não vou ler todas para não ficar muito longo. Tem algumas que são bem longas, tá? Dentro dessas 3 propostas, pode falar, Matheus. É nessas propostas aí mesmo que eu estava querendo falar um pouco. Tá. Porque eu estava pesquisando sobre e
e a multa já é muito alta. E a cadeia também já é muito alta. Eu acho que devia melhorar a fiscalização. Tá. Eu vou mostrar aqui, em cima dessa proposta, o que foi colocado lá no formulário. E todas as outras vão manter esse padrão aqui. Ó. Eu vou abaixar aqui um pouquinho. As sugestões que apareceram foi, na verdade, para essa proposta apareceu só essa sugestão aqui. Criação de site para denúncias e aumento na multa. E aí vai de acordo com o que você disse, né, Matheus? Aumento na multa. Não especificou valor, igual você citou lá, não. Mas até em relação a valor, eu sugiro que a gente não coloque valor, não, porque isso vai depender lá muitas vezes de decreto, que é função do executivo. Talvez sugerir, como o Matheus falou, um aumento, né? E aí, em cima dessa sugestão e pegando as três, como não teve uma reescrita, a ideia era que vocês pegassem essas três e algum de vocês reescrevessem, algumas propostas vocês fizeram isso, os quatro que responderam fizeram, mas nessa não, né? Só apareceu a sugestão. Aí eu fiz essa redação, desculpa, gente, baseada nessas três propostas. É essa redação aqui, ó. Revisão da legislação referente às queimadas e às multas, o aumento do valor dessas penalidades e, tem que colocar um aqui, um A, e a criação de um sítio eletrônico para que o cidadão possa denunciar. Essa é a sugestão que eu faço de redação, de acordo com essas ideias que vocês colocaram nessas três pré-propostas aqui, né? Então, a redação ficaria essa redação aqui. Como eu falei com vocês, quem decide são vocês. Se vocês acharem que eu extrapolei a minha função, muitas vezes, de estar só orientando, ou eu não consegui colocar no texto o que vocês propuseram naquelas três pré-propostas, aí o momento é agora, tá, turma? Para essa proposta não passar. Ou se alguém quiser fazer também alguma alteração agora, a gente pode aproveitar esse momento, como o Matheus já colocou um posicionamento aí. Fala, Matheus. É sítio eletrônico mesmo? Da forma aportuguesar, a gente fala sítio eletrônico, né? Ao invés de fazer lá Ah, site é uma palavra em inglês, né? É que eu coloquei sítio eletrônico. Mas agora, se vocês acharem que não, vocês querem inovar, tem o Kender está aqui, o Kender é estudante de letras, sabe isso melhor do que eu. Se vocês quiserem manter o site também, não tem problema, não. Tá? é Foi só porque uma eu não sugestão. sabia, não. Não sabia que tinha esse nome, não. Cássio, Tem muitas palavras que aqui no Brasil que é muito popularizado em inglês, né? Aí quando é a portuguesada, a gente acaba atorquezando a palavra, tem gente que acha estranho mesmo. Mais português, né? Mais lusitano. entendo. Mas se vocês querem, ou o Matheus ou o Cássio quer que coloque site, a gente coloca em votação como site também. Não tem problema, não. Não, pra mim não tem problema, não. Pra mim Eu tá tranquilo também assim. não acho diferença no problema, não. Só citei isso mesmo. Então, eu acho que a gente conhece aqui, são tutorializados em inglês, né? Mas quase a gente não usa palavras, algumas palavras no próprio português, né? Isso é normal. Beleza. Observa aqui, ó, toda proposta, vocês vão ver na redação, a gente vai ter uma palavra aqui que denota ação, tá bom? Que denota alguma ação do poder público ou para quem vocês vão direcionar. Essa aqui, no caso, foi feita a revisão da legislação, porque existem, né, legislações relativas ao assunto, tá bom? É por isso que foi usada essa revisão. Vocês vão observar que nas próximas, todas vão ter alguma palavra que remeta a isso. Alguém, então, tem alguma mais observação? Vocês aprovam essa redação proposta aqui? Alguém quer fazer algum destaque, levar para casa e depois tentar melhorar ainda? Aí eu vou considerar o silêncio como concordância, tá? Para não ter que perguntar um a um. E aí, nos casos mais delicados, a gente usa o chat também.
Eu vou passar para a próxima, então. Então, essa proposta inicialmente passou, tá? Mas não necessariamente é definitiva. A gente vai ter a semana que vem ainda para alinhar esses detalhes. Vou ver se amanhã eu já mando essas propostas escritas para vocês também. A outra também relacionada à queimada foi a aglutinação dessas duas propostas, tá bom? Ela estava lá no formulário. Eu vou diminuir aqui um pouquinho o zoom aqui, vai ficar mais fácil de entender. Muito grande, ela é muito grande. Aí são essas duas propostas, tá? E envolver, eu vou ler, porque depois não fica difícil vocês entenderem lá embaixo também. Conscientização através de cartazes e aplicação de multa a quem não respeitar o meio ambiente. As queimadas são ruins para todo mundo, pois ajudam no aquecimento global, poluem o ar e acabam com a biodiversidade da região. E aí foi junto com era para aglutinar com essa outra proposta, né? Criações de campanhas e palestras com distribuições de panfletos e divulgações em redes sociais sobre a preservação da natureza e desenvolvimento de ações preventivas nas temporadas de seca, como o aceiro aos redores de matas e terrenos. E até coloquei essa observação aqui, que no dia vocês, foi comentado, né, e a supressão das partes opinativas dessa proposta, né? E as sugestões que apareceram foram 3 sugestões aqui. Eu vou tentar deixá-las na mesma página, que aí fica mais fácil para a gente visualizar. Deixa eu baixar aqui. Desculpa, eu testei errado aqui agora. Aí são essas 3 sugestões aqui, propostas por vocês, por quem enviou a resposta lá no questionário, né? São essas 3 propostas. Dentro dessas 3 propostas, mais o que estava em cima, aí eu fiz essa pequena redação, mas baseada nessa terceira resposta aqui. Tá vendo? O que eu incluí foi só o que está de vermelho. Observem. Eu só incluí o que está de vermelho. Então, a redação proposta final ficaria assim. Criações de campanhas de conscientização através de cartazes, panfletos e divulgações em mídias sociais. Incluir os sociais aqui, porque se ficasse só mídias, poderia ficar muito amplo. Que tipo de mídias? Né? As mídias sociais restringe um pouco para Facebook, Instagram e aqueles outros, todas as outras redes sociais, né? Sobre a preservação da natureza. Desenvolvimento de ações preventivas nas temporadas de seca, como a utilização de aceiros nos arredores. Essa parte eu mudei, que não deixei em vermelho também, que eu coloquei só uma questão mais gramatical aqui mesmo, coloquei nos arredores de matas. Essa parte também foi uma alteração. Deixa eu colocar em vermelho aqui. Nos arredores de matas e terrenos, e aplicação de multas a quem não respeitar o meio ambiente. Então, basicamente, não houve muita alteração. A alteração é basicamente em cima dessas partes que eu coloquei em vermelho, mas para auxiliar mesmo a proposta de vocês, tá? Baseado também nessas 3 sugestões que surgiram lá no formulário, né? Alguém quer fazer alguma observação? Não? Podemos manter essa proposta, então? Consigo mantê-la em uma leitura melhor? Vamos deixar assim, se precisar alterar alguma coisa. Tá, então vamos mantê-la assim por enquanto, tá bom? Ainda sobre a queimada, a proposta foi de alteração dessa proposta aqui, que ela está inclusive incluída na proposta anterior. Foi pedido a aglutinação, mas também foi pedido a alteração dessa proposta, mesmo com a aglutinação dela. Aí, tanto que essa daqui, eu não fiz sugestão nenhuma, eu mantive, no caso, nem que aqui ao redor eu coloquei sim, só que não saiu em vermelho aqui. Esse é o, não, na verdade, não. Na verdade, foi essa primeira sugestão que surgiu lá no formulário, e na minha visão, essa pode ser a redação proposta. Criação de aceiros ao redor de áreas verdes e aplicação de multa aos responsáveis pela queimada.
Quem sugeriu aqui embaixo colocou assim, para quem coloca o fogo. Eu acho que a pessoa de cima conseguiu fazer um resumo mesmo, é responsáveis pela queimada. Fica mais formal na apresentação de uma proposta. E aí eu imagino que tenha ficado mais adequado, tá? Aí por isso que a redação que eu proponho a vocês é essa daqui. Mas se alguém discordar, aí o momento é esse. Matheus, pode falar. Mas aquela outra proposta não fala da mesma coisa, não? Então, como foi discutido, eu não sei se passou despercebido na hora e eu também não percebi, ela está meio que inclusa naquela outra proposta. A diferença aqui, Matheus, aí é uma opinião também, é que aqui dá um destaque maior para ela. Ela vai ser uma proposta separada. Aquela outra proposta lá, por mais que ela esteja aqui no meio também, olha, mas ela fica um pouco reduzida no contexto geral aqui, tá vendo? É uma proposta maior. Aqui vocês têm a oportunidade de dar ênfase a essa questão dos aceiros, né? E que realmente, na minha visão, vocês propuseram muito bem. É uma questão que pode ser colocado em pauta. Aí por isso que talvez ela tenha sido repetida, né? Mas assim, se vocês decidirem também suprimir ela agora, aí fica a cargo de vocês. Só que eu dependo da sugestão de vocês, né? Se alguém quiser fazer uma sugestão de nova aglutinação, de novas ou supressão ou alteração, tem que propor aqui. Alguém? Ô, turma, e é o momento de falar, tá? Não precisa se preocupar em se eu coloquei assim e acha que eu estou certo. Muitas vezes não acontece isso não, tá? Posso ter me equivocado em alguma questão e não estar refletindo o que vocês queriam dizer com a proposta. Tá? Já que, como eu falei, o parlamento é jovem, né? O parlamento são de vocês que deliberam. É como se vocês fossem os parlamentares. Eu só faço a sugestão aqui agora, tá? E normalmente sugestão relacionada ao texto ainda. Eu tento não entrar no mérito. Teve uma outra proposta que eu incluí alguma questão lá, mas aí eu vou explicar por quê, e aí vocês têm que deliberar se vão aceitar ou não também. Tá joia? Essa pode passar, então? Tá joia, então. Kenda e Rafaela, eu vou passar, então. Aí agora entrou no tópico de desmatamentos, tá? E foi aglutinação, eu vou passar lá mais para baixo aqui para caber na mesma página, a parte de desmatamento. Era para aglutinar essas duas propostas. Para cada área desmatada, novas árvores deveriam ser plantadas e uma dessas podiam contar com a ajuda das escolas. Cada mês uma escola fica responsável pelo plantio. E era para aglutinar com a segunda proposta, elaboração de projetos de recuperação ambiental e punições mais severas, além de educativas aos culpados por desmatamento. As sugestões que apareceram foram até quatro, né? A primeira foi só de concordância, retirado de algumas aqui. E aí, qual que é a sugestão aqui? Olha, na parte de redação, eu não deixei redação proposta, porque eu creio que dessas sugestões dos colegas que fizeram lá no grupo, vocês vão ter que deliberar qual dessas sugestões, porque pelo que eu entendi aqui, as três propuseram uma reescrita que está adequada a ser aplicada, tá bom? E aí vai depender de vocês escolherem qual dessas três aqui. Se vocês observarem, elas basicamente falam sobre a mesma coisa, mas de forma diferente, tá bom? Então, com um ou outro detalhe que diferencia uma da outra também, tá? Então, dessas três propostas, a minha sugestão é que vocês deliberem aqui agora qual delas vai passar. Uma delas para passar. Agora, se alguém achar que não, Ricardo, quero pegar ela para eu levar para casa para melhorar essas três aí ainda, ou então, se alguém achar que a gente deve tentar ainda mudar o texto aqui agora, a gente pode também, tá bom? Alguém tem alguma proposta diferente? Então, a primeira seria vocês votarem entre uma das três, e a segunda seria realizar essa alteração, e a terceira, alguém pediu destaque para levá-la para casa e melhorá-la.
Se for a primeira, eu já tenho já a escolha já. Então, vamos colocar em votação as 3, então? Se alguém Assim, quiser... na minha opinião, eu acho que deveria, mas Tá. Então, olha, eu vou dar um tempinho para vocês lerem aí as 3, tá? E aí, assim que vocês lerem, votem lá no chat. Eu numerei elas justamente para facilitar esse processo de escolha, tá? Aí a 1, a 2 e a 3. Aí dá uma lida e voltem lá com o número pelo chat, que aí a gente soma depois os números. Se der empate, se alguém quiser defender alguma proposta também, o Kender já sugeriu que ele gostaria de melhorar o texto da proposta 3. Então, ele está pedindo o destaque especial. Você quer mudar agora, Kender, ou você quer que eu te passe isso depois no WhatsApp e na próxima reunião a gente traz ela para discutir? Eu gostaria de fazer isso depois, Tá. para melhorar o texto melhor. Tá. Nossa, que redundante. Alguém discorda de deixar com o Kender e quer levar também? Eu concordo com ele. Tá. Eu vou anotar aqui o Kender, deixar em vermelho aqui, depois eu vou enviar para o Kender. Aí na próxima reunião, o Kender vai trazer essa proposta 3 aqui melhor. Aí eu penso assim, e aí na próxima reunião, Kender, a sugestão, se vocês concordarem, está selecionando só aqui, que eu estou mexendo no outro computador, agora foi. Na próxima reunião, então, o Kender vai trazer essa proposta melhorada. Você quer que eu te passe essas 3 sugestões dos colegas ou só a terceira, Kender? Só a terceira mesmo. Tá. Então, como as outras duas ainda podem estar em pauta, quando o Kender trouxer a 3, a gente coloca a 3 em conjunto com essas duas propostas e aí coloca em votação. Mas provavelmente o Kender vai fazer uma proposta bacana e ele pode defendê-la também para vocês votarem na proposta dele, tá bom? Mas bacana, Kender. Parabéns pela iniciativa. Mas que a gente passa adiante, que ela vai estar em discussão ainda. Ainda sobre a questão do desmatamento, né? A outra proposta aqui foram a aglutinação dessas duas, tá? Aglutinação mais alteração, como eu falei com vocês, poderia ocorrer essa alteração durante a aglutinação, a gente pode abrir por esse método nosso virtual, fica mais complicado, e aí eu dei essa sugestão de vocês alterarem também durante a aglutinação, tá bom? A proposta é a criação de leis mais rigorosas para pessoas que praticarem desmatamento, com multas de acordo com o estrago feito, a fim de que as pessoas tenham mais responsabilidade. E a segunda proposta foi a elaboração de projetos de recuperação ambiental e punições mais severas, além de educativas aos culpados por desmatamento. As sugestões que surgiram aqui, vou colocar ela lá embaixo, só para ficar na mesma folha depois da proposta de redação. As sugestões foram: punições são necessárias, mas de forma que conscientize a população ao mesmo tempo, tá? Foi mais uma opinião, né? Aumento na punição para os culpados e a elaboração de projetos de recuperação ambiental, criações de leis e punições mais rigorosas e educativas de acordo com o estrago feito. Aí eu aproveitei, como as outras duas eram basicamente opiniões, né? Apesar que a segunda aqui estava meio que deliberando esse aumento da punição, aí eu peguei essa terceira proposta aqui e só a parte vermelha que eu incluí, tá bom? Aí como que ficou, então, a redação que está sendo proposta para vocês? Elaboração de projetos de recuperação ambiental, e aí eu especifiquei em áreas desmatadas, porque depois que ele sair do contexto aqui desse documento, se a gente colocar só elaboração de projetos de recuperação ambiental, aí não necessariamente seria nas áreas desmatadas, e o foco do problema que vocês colocaram lá num daqueles primeiros questionários lá, era o desmatamento, né? Então, o foco da redação que tem que ser relacionado ao problema do desmatamento. É por isso que eu incluí essa parte vermelha, em áreas desmatadas. E aí, depois a pessoa continuou, criações de leis e punições mais rigorosas e educativas de acordo com... Aí eu fiz uma alteração aqui, que a pessoa
colocou aqui com o estrago feito. Eu coloquei aqui de acordo com o dano ambiental, tá bom? E aí faz um resumo e, na minha sugestão, fica mais formal para uma proposta com possibilidade de ir mais adiante, né? Então, eu coloco em discussão. Se alguém quiser fazer alguma ponderação, o momento é agora. Tá, joia? Então, essa proposta ela vai passar por enquanto, tá bom? O documento vocês vão confeccionar, que vocês vão receber ainda, que a gente vai discutir finalmente na próxima reunião, da próxima quinta-feira. Então, a gente saiu do desmatamento e agora a gente entrou na poluição do ar. Lá na última reunião, vocês propuseram a aglutinação dessas duas propostas aqui, relacionadas à poluição do meio do ar, a poluição do ar, desculpa. Proposta 1. Normalmente são as empresas que mais poluem o ar, então ela deve ser comunicada, multada, e tem muitas formas de colocar filtros para que as chaminés tenham a fumaça filtrada, para não agredir o meio ambiente. Fazer com que seja obrigatório elas colocarem para poder voltar a funcionar. E o segundo é fazer alguma lei que freie grandes empresas na quantidade de gases emitidos. As sugestões que surgiram aqui foram mais opiniões também. Necessário frear grandes empresas, já que é o que mais impacta o meio ambiente. E ser obrigatório o uso de filtros em chaminés em grandes fábricas. Aí eu redigi essa proposta aqui para vocês avaliarem, tá? Se dá para melhorar ela, se dá para aceitar, tá? Mas baseado nessas duas sugestões e no que está lá em cima também. E ela ficou dessa forma: a implantação de filtros nas chaminés das empresas de grande porte e revisão ou criação de leis para limitar a emissão de gases poluentes dessas empresas, na verdade. Coloquei nessas empresas, mas é dessas empresas. A proposta está em discussão, se vocês vão aceitar essa proposta, essa redação. Observe se eu não deixei nada passar também, tá? Porque é importante isso, que, como eu falei, a proposta é de vocês. A minha ideia aqui é só estar auxiliando vocês com o texto. Alguém tem alguma observação? Júlia, Débora, Karina, Rafaela. Se quiserem opinar, sinta-se à vontade. Vitor. Para mim, tudo bem. Então, vou passar para a proposta adiante. Uma coisa importante, Tom, que é bom, vai aparecer isso numa questão mais adiante, tá? Tem uma diferença. Existe uma diferença entre implantação e implementação, tá bom? Mais adiante eu explico para vocês. Vou explicar até agora, porque aqui já está. A implantação, normalmente, é para começar algo que não existe, implantar, tá? A implementação, normalmente, é para algo que já é existente. Vamos imaginar que a proposta inicial fosse melhorar os filtros dessas grandes empresas em relação às chaminés lá delas, né? Aí seria implementação. Mas como a proposta inicial aqui é que fosse colocado esses filtros nessas chaminés, aqui na verdade alguns até existem, eu não sei como que é a legislação bem a respeito disso, a palavra correta é implantação. Depois vocês pesquisam no Google aí a diferença de implantar e implementar. A segunda proposta também relacionada à poluição do ar vem em cima dessa aqui. Alteração, eu vou baixar aqui um pouquinho, que aí vai ficar melhor para a gente visualizar. Alteração da seguinte proposta. Essa aqui já era uma proposta de alteração. Implantação de bicicletas compartilhadas visando a diminuição
de uso de veículos poluentes, porém, visando a segurança, caso seja colocada em ação. Fazer mudanças no trânsito, aí implantação de faixas para essas pessoas. As sugestões que apareceram aqui, foram essas três. A primeira foi mais opinativa, acho que as pessoas iriam ver mais como lazer, mas não deixa de ser algo a pensar, né? Vai ter uma crítica que talvez a pessoa não acredite tanto na proposta, mas de qualquer maneira é uma opinião pertinente. A segunda proposta, e nesse caso aqui eu vou pedir para vocês deliberarem a votação ou então melhorarem o texto também, tá bom? São essas duas propostas aqui que veio em cima das sugestões para alterar essa pré-proposta aqui que está em negrito em cima, né? A primeira, criação de ciclofaixa e fornecimento por meio do poder público ou de grandes empresas de bikes compartilhadas para a população. E a segunda aqui foi parcerias com empresas que possam disponibilizar bicicletas, patinetes para serem compartilhados, visando diminuir o uso de veículos poluentes. No caso da proposta 2 aqui, eu incluiria o criação também, tá? Para ficar aquela palavra de ação mesmo, tá? Eu esqueci de colocar aqui, mas eu sugeriria a vocês a colocar, vou colocar em branco aqui, em branco não, em vermelho, a criação de parcerias. Vai ficar mais claro depois a proposta. Agora, se alguém quiser ainda melhorar, achar que talvez nenhuma dessas duas ainda abarque o que foi dito acima, não transmitem a ideia, sinta-se à vontade. Fala, Matheus. Para mim, a 2 está boa, mas eu acho que podia colocar a criação de ciclofaixas também. Porque realmente a ciclofaixa não foi citada nessa 2 aqui, né? Como era uma proposta de alteração, quem fez teve essa liberdade, mas foi omitida, né? Eu acho que a 2 está faltando só isso mesmo, a criação de ciclofaixas. Você sugere que coloque essas ciclofaixas, não, quem falou que possam. Criação de parcerias com empresas que possam, então, que seria criação de parcerias com empresas para disponibilizar, Kinder? Você sugere outro termo para fazer a ligação? Eu acho que sim, porque senão fica uma coisa muito sugestiva para as empresas. Se elas puderem, amém. Se elas não puderem, né, e provavelmente elas vão arranjar algum critério, alguma questão para dizer que elas não podem fazer isso, porque vai gerar um gasto enorme. Então, tinha que ser uma coisa que não tornasse isso tão voluntário assim. Criação de parcerias com empresas para disponibilização, então, vou tirar aqui do infinitivo, a sugestão, para disponibilização de bicicletas. Vamos deixar junto aqui que é a proposta inicial, a pessoa também propôs os patinetes, para serem compartilhados, visando diminuir o uso de veículos poluentes. O Matheus sugeriu a ciclofaixa aqui. Criação de parcerias. Alguém quer opinar a respeito da ciclofaixa? Cássio? Não? Bom, e onde que caberia a ciclofaixa aqui? Criação de parcerias com empresas para disponibilização de bicicletas para serem compartilhados. Para serem compartilhadas, visando diminuir o uso de veículos poluentes. Poderia colocar coisa que ou no início ou no final, poderia ser criação de ciclofaixas, porque elas vão possibilitar, né, o uso adequado de bicicletas e patinetes, de ciclofaixas, separado,
Criação de ciclofaixas e parcerias poderia ficar dessa forma. Alguém pensa numa forma melhor? Importaria aqui. Criação de ciclofaixas e parcerias com empresas para disponibilização de bicicletas e patinetes para serem compartilhados, visando diminuir o uso de veículos poluentes. Alguém tem alguma sugestão ou vamos manter assim? Então, vamos manter assim, então, criação de ciclofaixas, que aí aborda o que foi dito acima, como o Matheus sugeriu, e ainda entra nessa proposta. Uma sugestão que eu posso colocar aqui para vocês então vamos manter assim, já que o Kenda e a Rafaela opinaram lá, vamos manter assim, não estender muito aqui a opinião sua. Eu acho que ficou bacana mesmo. A gente deixa ela como proposta final. Se alguém discordar, o momento é agora para opinar. Lembrando que a gente vai ter semana que vem ainda para afinar essas propostas ainda mais, tá? Nessa daqui foi uma alteração, tá, de uma proposta, que na verdade é uma opinião, né? Use transporte público, utilize mais bicicleta, prefira biocombustível, plante árvores. As duas sugestões que surgiram também foram relativas a opiniões, não houve uma reescrita de uma proposta. Foram muitas pessoas não estão dispostas a abrir mão de seus veículos particulares e muitas não têm acesso a essas informações e como utilizar. Aí uma outra pessoa diz, colocaria essa frase em uma propaganda de conscientização. Aí a partir dessas três informações, aí dessa daqui eu redigi para vocês, eu acho que eu estou tentando sintetizar o que foi dito aí. E aí vocês vão ter que deliberar se essa proposta é adequada ou não ao que as pessoas envolvidas tentaram dizer, tá bom? E aí ficou dessa forma, criação de campanhas de conscientização para que a população utilize mais o transporte público ou bicicletas e menos veículos particulares emissores de gases poluentes. Uma proposta bem ampla, na verdade, né? Porque, na verdade, a opinião em cima é uma opinião mais ampla. Alguém tem alguma sugestão? Ou discorda do texto? Quer melhorar? Esses particulares aí eu acho que não é necessário, não. Você acha que ficou extenso? Eu acho. Vamos suprimir. Ficou até mais sucinto. Uma boa observação, Matheus. Teve um detalhe que não foi abarcado nessa sugestão aqui, na hora que eu fiz essa proposta, que é o plante árvores. E aí, se alguém achar que consiga encaixar ela na proposta, não tem problema, não. Só que na hora que eu fui fazer, eu achei que ficaria muito diversa a proposta, né? Mas se alguém achar que ainda dá para incluir, e, na verdade, não foi só o plante árvores. Eu estou vendo ali agora o biocombustível também não foi citado nessa redação proposta. Talvez alguém quer levar ela para casa e tentar incluir esses dois pontos aí nessa proposta, talvez enriqueceria ela mais, viu? E a Rafaela, o que ele se propôs a ficar com a proposta, e a Rafaela disse que tem uma proposta anterior que fala sobre esse plantio, né, a plantação das árvores, né?
Então, Kender, posso passar ela para você então, Kender? Alguém mais quer? Eu vou passar para o Kender tentar ainda melhorar ela ainda mais. Acho que ela está bacana, mas ela pode ser melhorada sim. Então, eu vou passar para a próxima. Não houve contestação. Também é uma proposta de alteração aqui, vou passando um pouco para baixo. As propostas de alteração em cima dessa pré-proposta suas aqui. Criação de campanha visando a informação sobre os principais meios de poluição do ar, levando em consideração os problemas locais e projetos que visem a diminuição da população. As sugestões que apareceram foi, na minha opinião, o principal problema do ar vem de grandes empresas, e a outra foi criação de um site que contenha todas as informações importantes para a diminuição de poluentes. Aí, em cima disso, da pré-proposta das duas sugestões, eu escrevi isso usando a segunda proposta ali, que já é uma proposta, na verdade, e ela já começa com o termo certo, só que eu incluí essas partes em vermelho, para não descontextualizar o que vocês estavam querendo dizer com ela. Ele ficou dessa forma: criação de campanhas, inclusive na internet, visando informação sobre os principais meios de poluição do ar, principalmente no âmbito local. Por quê? Porque aqui em cima, olha, quem fez a proposta inicial, a pré-proposta inicial, relatou essa questão dos problemas locais, né? Aí, principalmente no âmbito local. E projetos que visem a diminuição da poluição. E aí eu incluí do ar, porque remetendo ao problema que está sendo discutido aqui, né? Foi levantado por vocês lá anteriormente. O problema aqui é a poluição do ar, não outros tipos de poluição, para essa proposta específica, né? Então, o texto ficou dessa forma. Alguém tem alguma sugestão? Então, beleza, vamos passar adiante. Agora vai entrar na pauta dos problemas relacionados aos animais fora do habitat natural. A primeira proposta SUS aqui foi para alterar essa proposta aqui, que ela era bem sucinta, né? Serviço especializado em pegar os animais e restabelecê-los. A sugestão que apareceu aqui foi criação de aplicativo para solicitação, onde se informa as características do animal e local para uma equipe de voluntários e veterinário. O devolver o animal, né, à natureza. Aí eu só fiz uma pequena alteração. Em cima dessa sugestão, que já é uma proposta, aí eu já faço uma proposta para vocês com essa alteração nas partes vermelhas, para vocês verem se vocês aprovam ou se vocês querem melhorar ela também. Ela ficou dessa forma: criação de aplicativo para solicitação de resgate de animais que estejam fora do habitat natural, onde possa se informar as características do animal e o local para que uma equipe de voluntários e veterinário possa devolvê-lo à natureza. Matheus, pode falar. Se colocar informar se o animal não ia ficar mais fácil, não? Criação de aplicativo onde possa se informar. Aí você fala o quê? Informar o animal? Porque aí pode ficar, o texto pode ficar confuso, né? Pode dar a entender que a gente está querendo dar informação para o animal. Eu acho que informar as características, eu acho que ficaria mais sensato. Um ponto que eu posso sugerir aqui para vocês, a pessoa que fez a sugestão falou veterinário. Aí, no caso, a proposta aqui, ela pode estar um pouco restritiva, tá, ao veterinário. Aí vocês têm que lembrarem que pode, talvez, ter outros
especialistas que poderiam estar atuando também. Como exemplo, eu falo, que a gente vê muito na internet, não sei se vocês acompanham, biólogo, por exemplo. A gente vê no YouTube muitas vezes diversos biólogos que fazem esse resgate muitas vezes de cobra dentro de cidade e solta lá no habitat natural. Não necessariamente é o veterinário. Aí talvez é uma coisa que vocês podem pensar. Agora, se vocês quiserem passar a proposta, sim, tranquilo. É só uma observação que eu pensei aqui agora, que talvez possa ser pertinente, mas quem tem que deliberar aí são vocês. Em vez de veterinário, podia colocar profissionais aí. Bacana, Matheus, verdade. Aí atinge a todos os âmbitos, né? E não necessariamente o profissional de nível superior, né? Não necessariamente tem que ser o de nível superior. Vamos imaginar que talvez um próprio bombeiro, né, que faz muito disso, e não necessariamente ele tem um nível superior lá, mas tem a habilitação para fazer isso, né? Para que uma equipe de voluntários e profissionais, deixar no plural mesmo, se for no singular, se deixar no singular pode restringir também, no plural se for um só, realmente, Kember. Bacana sugestão também, Matheus. Acho que profissionais ficou melhor ainda do que restringir a uma profissão específica. Aí já abre o leque ainda mais. Alguém tem mais alguma observação em relação a essa proposta? Ela pode permanecer? Vamos passar para a próxima. Ainda sobre os animais fora do habitat natural, que vai ser a aglutinação, não sei se são 2 ou 3 aqui, deixa eu conferir. A aglutinação dessas 3 propostas, que são grandes elas. Vou ler aqui para ficar mais fácil de contextualizar. Aumento de preço para registro de animais silvestres, aumento na fiscalização, tanto na área urbana quanto na área rural, além, lógico, de aumento na fiscalização online. Proibição de compra de animais com risco de extinção e treinamento. Um módulo de estudo, enfim, que visa mostrar ao interessado, antes de adquirir o animal, todas as informações importantes, não somente sobre a espécie, mas sobre os dados de extinção, também para que o interessado tenha plena consciência dos seus atos e dos malefícios que pode causar à natureza melhor, até mesmo a si próprio. Aí a segunda proposta que vocês deliberaram para aglutinar, os animais ficam fora do seu habitat por causa do processo do homem. Deviam ter pessoas responsáveis por verificar a área que será utilizada. Não existe vida existente que será prejudicada. E 3, reforçar o policiamento de ações que podem comprometer o habitat desses animais. Isso inclui queimadas, descarte inadequado de lixo e caça ilegais dos animais. E nas sugestões, essa aqui foi interessante, que apareceram algumas sugestões aqui que podem levar vocês à reflexão. Aí nas sugestões, eu até marquei essa em azul aqui, que uma pessoa já questionou, animais silvestres não são produtos, então, ao meu ver, o comércio desses animais nem deveria existir. Tá? Aí eu vou deixar isso como opinião que a pessoa colocou e é pertinente. Todas são pertinentes, na verdade, mas essa daqui faz uma crítica mais contundente. A segunda observação foi em forma de proposta, né? Só que talvez necessidade de uma pequena alteração, que é reforçar a fiscalização e criação de um aplicativo para conscientização e denúncias. E o terceiro foi aumento do preço para registro de animais silvestres, proibição da compra de animais com risco de extinção e treinamento, aumento na fiscalização, seja ela rural, urbana ou online, e verificação para que as áreas desses animais não sejam afetadas com as queimadas, desmatamentos, para que não haja o descarte inadequado de lixo e não ocorra a caça ilegal. Essa pessoa fez uma síntese também das propostas lá em cima, né? Aí talvez teria, eu vou fazer a proposta para vocês de redação, para deixar um pouquinho mais claro só o que foi dito acima. Tá bom? Mas o Matheus levantou a mão, antes de eu fazer
mostrar a proposta aqui, Matheus. Eu queria ficar com essa proposta. Ah, beleza, então, Matheus. Eu vou ler aqui, eu propus aqui, eu mando para você tudo, tá bom? A proposta que eu tinha feito aqui, olha, ficou todo em vermelho, porque foi uma síntese do que foi dito acima, que seria proibição da compra, guarda ou registro de animais em risco de extinção por pessoas físicas. Eu coloquei pessoas físicas, eu vou explicar para vocês. Porque, na verdade, muitas vezes uma pessoa jurídica, uma organização não governamental ou outro ente, né, não seja pessoa física, ela poderia, sim, ter a guarda, não comprar, né, mas ter a guarda e o registro desses animais. E algumas vezes tem animais que são resgatados que eles não têm condição de serem novamente devolvidos ao seu habitat natural, né? É por isso que eu coloquei essa questão das pessoas físicas. E aí, continuando, aumento da fiscalização, tanto na área urbana quanto rural, inclusive com a criação de aplicativo para reforçar essa fiscalização. E também fortalecer o policiamento para inibir ações predatórias dos habitats naturais dos animais silvestres. Tá? Eu tentei fazer uma síntese do que foi dito lá em cima, para melhorar a redação. Mas aí o Matheus já pediu a proposta, aí eu vou mandar para ele junto com essa que eu escrevi, depois ele vai apresentar para vocês de forma melhorada. Alguém também gostaria ou só o Matheus? Aí a gente nem coloca ela em discussão. Como é que ela foi passada para o Kender. Beleza, Matheus. Depois eu vou te enviar, tá? Vamos para a próxima. Essa aqui já era uma alteração da proposta. Ó. Alteração da seguinte proposta. Aumento do preço, que aí dentro, ela até estava aqui também nessa proposta aqui, né? Mas é aquela mesma questão que aconteceu lá em cima. Talvez uma forma de dar um destaque maior. Aumento do preço, vou só deixar ela na mesma página aqui. Aumento de preço para registro de animais silvestres, aumento na fiscalização. Eu acho que é diferente ali, né? Deixa eu conferir. Eu li ali, não estou lembrado. Não, é a mesma da 1 ali, na verdade. Mesmo da 1. Aumento de preço para registro de animais silvestres, aumento na fiscalização, proibição de compra de animais com registro de extinção e treinamento, que visa mostrar ao interessado antes de adquirir animal todas as informações importantes, não somente sobre a espécie, mas sobre os dados de extinção também, para que o interessado tenha plena consciência de seus atos e dos malefícios que pode causar na natureza, melhor, até mesmo a si próprio. As sugestões que apareceram aqui foi aumento no valor de registro dos animais silvestres, na fiscalização e na conscientização, além da proibição de compra. A pessoa deve ter querido escrever de animais em extinção, né? Aumento de preço para registro de animais silvestres, aumento da fiscalização online, rural e urbana, proibição de compra de animais com riscos de extinção e treinamento. Aqui eu fiz em cima dessas duas sugestões, vou passar numa página adiante ali, porque senão fica ruim para ler quebrado aqui. As partes em vermelho eu incluí, tá bom? Ampliação do preço, tá? Para começar com aquela palavra que eu comentei com vocês, denotação, né? Ampliação do preço para registro de animais silvestres, proibindo para pessoas físicas. Na mesmo raciocínio acima, né? Proibido para pessoas físicas. Não tem como comercializar animais silvestres com pessoas, para evitar esse comércio com as pessoas físicas, né? Aumento na fiscalização online, rural e urbana, e proibição de incluir a comercialização de animais em risco de extinção, além de fortalecer campanhas de conscientização para a proteção da fauna em extinção. Então, a gente tentei fazer uma síntese para vocês da proposta. Matheus? Eu acho que ela devia ser suprimida. Já está falando a mesma coisa na proposta anterior. Você não acha que deveria dar o destaque para ela, não? Ela deveria ser suprimida? Eu falo destaque, não de destaque de colocá-la, é de deixá-la destacada diante das demais propostas.
Mas aí, se você está sugerindo supressão, a gente pode colocar em votação. Se vocês concordarem, eu vou colocar então. Vamos colocar no chat, que aí fica mais fácil todo mundo participar, né? Não ter que abrir o microfone. Quem quer a proposta, quem quer manter a proposta, aliás, antes de eu colocar em votação, alguém quer dar alguma outra sugestão, turma? Antes de eu colocar essa votação do Matheus. Então, vamos manter lá. Se vocês querem suprimir ela, tá? Ainda é tempo para isso mesmo. Até na próxima semana poderia. Aí vocês vão colocar o S. Mas mesmo assim, se vocês querem manter a proposta, aí coloca o M. A gente mantém ela para discussão final na semana que vem. Então, S para suprimir, M para manter. Então, Candace, eu botei em suprimir. Débora, Júlia, Karina, Rafaela em manter, Vitor também em manter. O Matheus já tinha, foi a proposta dele de suprimir mesmo, né? Então vamos manter, tá? Mas nada impede que depois vocês deliberem para supressão ou alteração. Então, se alguém quiser pegar essa proposta também para melhorá-la, pode também, como o Kender já fez e o Matheus também. Porque aí quando eu enviar, se alguém quiser a proposta, eu vou enviar todo o texto acima, tá? Não envio só a proposta, não. O autor do texto é desde o início da sugestão de alteração, com as sugestões que surgiram e a redação proposta. Tá? Se não quiser pedir agora e depois quiser me pedir também, pode, tá bom? Não tem problema não. Às vezes vocês vão ficar pensando um pouco, eu sei da demanda que vocês têm muitas vezes com escola e pode apertar um pouquinho, né? A gente entra agora na parte de descarte inadequado do lixo, tá? Que foi a aglutinação dessas três propostas aqui. Vou lê-las agora. A primeira, mais lixeiras e multas em caso de descarte inadequado de lixo. A segunda, divulgações em mídias com campanhas e palestras para conscientizar as pessoas sobre o tempo que o lixo demora para se decompor, o estrago que causa no meio ambiente e saber separar os resíduos de acordo com o que a reciclagem orienta. E a terceira, implantação de penas mais severas para instituições poluidoras, assim como multa para pequenos infratores, de modo que todos sejam responsabilizados pelo descarte inadequado. Tudo isso somado a campanhas de conscientização e implantação de lixeiras, principalmente as de separação do lixo. Aqui, na verdade, nessas três propostas, tem muitas propostas aqui. Tá? Eu não lembro se eu sintetizei elas, eu ouvo ainda sugestões, olha, aumento no valor da multa e na conscientização de descarte de lixo em locais inapropriados. E a outra pessoa sugeriu implantação de lixeiras, multas para grandes e pequenos infratores, de modo que todos sejam responsabilizados pelos seus atos. Divulgação em mídias com campanhas e palestras para conscientizar as pessoas sobre o tempo que o lixo demora para se decompor. O estrago que causa o meio ambiente e separar os resíduos de acordo com a reciclagem, como a reciclagem orienta, né? A redação proposta é mais baseada nessa última aqui mesmo, essa última sugestão, e ficaria dessa forma: implantação de lixeiras e multas para grandes e pequenos infratores, entre aspas, de modo que todos sejam responsabilizados pelos seus atos. Além de, aí eu incluí esse além de, divulgações em mídias, incluí os sociais, com campanhas e palestras para conscientizar, e aí eu coloquei os cidadãos, pode ser população também, tá? Se os cidadãos ficar pesado aqui, vocês podem deliberar a população, sobre o tempo que o lixo demora para se decompor, o estrago que causa no meio ambiente e, aí eu incluí a necessidade de separar os resíduos de acordo com o que a reciclagem orienta. E o óleo incluí ali também, para ficar um pouquinho mais claro.
Alguém tem alguma sugestão em relação a essa proposta? Quer melhorar ela? Vamos manter? Ela abarcou tudo que foi dito acima. Vamos passar para a segunda, então. O que ele propôs, trocar cidadãos por população. Conscientizar a população sobre o tempo que o lixo demora. Beleza, Kenner. A segunda, então, a alteração dessa seguinte proposta aqui, ó. Produção de mais lixeiras públicas, sejam de lixo geral, pilhas e baterias e vidro, pois algumas pessoas jogam lixo no lugar errado, por não ter uma lixeira adequada próximo de onde mora. As sugestões são produção de lixeiras públicas para o lixo geral, pilhas, baterias e vidro. Produção de mais lixeiras para lixos recicláveis e tóxicos. Até coloquei tóxicos aqui marcado em azul, é pertinente a pessoa que colocou isso aqui, mas normalmente o lixo tóxico, ele já tem uma destinação separada, né? Ele, em tese, ele não deveria ser descartado em ambiente não apropriado para isso, né? E é uma coisa que tem que reiterar, e eu não sei se na redação proposta ele está. E se alguém achar uma forma de incluí-lo bem, a pessoa colocou que ela não estava na pré-proposta inicial aqui em cima, né? Mas aí ela colocou aqui, e pode ser que seja pertinente. Na redação aqui eu não cheguei a colocá-la, não. Matheus? É porque eu coloquei, porque na questão de pilhas, as pilhas são descartáveis também no lixo recicláveis? Né, Matheus? Bem colocado. E a pilha, ela se torna tóxica mesmo no meio ambiente, né? Ela não pode ser descartada de qualquer forma, não. E aí até uma forma de colocar. Apesar que lá em cima tem as pilhas, né? A pessoa aqui de cima colocou as pilhas também. Você já generalizou mais, né? Que poderia incluir outros pontos. E essa proposta aqui, para ela se adequar um pouco mais, pode falar, Matheus. Eu, em vez de colocar lixos tóxicos, podia colocar lixos eletrônicos. Aí abrange mais coisa, bateria, pilha, lixos Poderia. eletrônicos. Mas necessariamente não todo eletrônico seria tóxico, né? Ao meu ver, não sei se Aí seria. trocava a palavra tóxico por lixo eletrônico. Eu vou mostrar a proposta aqui, aí você vê, vocês podem ver onde isso pode entrar. Tá bom? As partes vermelhas foi só onde eu coloquei. É estimulação para aumentar a produção. É porque aumentar a produção e eu coloquei aqui disponibilização. É porque, na verdade, não adianta só produzir, né? Não é melhor que produzam muitas lixeiras públicas, mas não disponibilizassem elas, né? É por isso que foi colocada essa disponibilização, tá bom? Eu não quis bagunçar o contexto da ideia de vocês, mas eu sugiro que seja importante colocar que elas sejam disponibilizadas também. Agora, se vocês não concordarem, a gente tira também, tá bom? Então, ficaria dessa forma. Estimulação para aumentar a produção e disponibilização de lixeiras públicas para o lixo geral, pilhas, baterias e vidro. E aí, Matheus está comentando essa questão dos tóxicos, lixos eletrônicos. Você quer tentar incluir aqui ou você quer incluir depois, Matheus? Eu te passo também. Eu acho que de vez de pilha, bateria, eu acho que devo colocar lixos eletrônicos. Porque aí abrange mais. Tá, eu vou colocar, se alguém discordar, vou colocando, se alguém discordar, eu mudo aqui também, a gente coloca em votação. De lixeiras públicas para o lixo geral, lixos eletrônicos e vidro. E reciclados.
Lixo reciclados. Faltou aqui mesmo, Matheus. Na hora que eu fui fazer aqui, não coloquei o lixo reciclado, são importantes mesmo, né? Então, lixo reciclado para o lixo geral. Então, a gente pode até tirar a repetição aqui de lixos. Bota lixo geral, recicláveis, para ficar mais claro. Recicláveis, eletrônicos. O vidro também é reciclado, então poderia tirar o Então, vidro. acho que pode tirar o vidro também. Aqui eletrônicos também, apesar que entra naquela questão que você comentou lá, né? Recicláveis e eletrônicos. Alguém quer ainda fazer alguma sugestão? A gente pode sugerir à vontade. Essas observações, olha que bacana. A proposta foi feita por vocês, eu ainda fui lá, tentei dar uma ajuda na redação, mas mesmo assim aparecem pequenos detalhes que podem ser melhorados. Essas redações que passarem aqui hoje, eu vou montar num documento, eu vou mandar lá no grupo lá, do WhatsApp, vou mandar ele em formato Word para vocês. E aí talvez até eu mande até no WhatsApp mesmo, porque muitas vezes facilita para quem só fica no celular. E aí lá vocês podem depois estar propondo para a próxima reunião. Eu vou colocar um prazo para vocês me enviarem para eu poder organizar no documento. E aí na próxima reunião vocês podem propor essas pequenas melhorias, tá? E aí no dia da reunião eu falo, olha, foi proposto essa alteração, essa mudança aqui, tá bom? Eu vou fazer isso, vou mandar num arquivo em Word, mas vou mandar também no grupo essas propostas, tá bom? Eu não sei se são muitos, se não for muitos, eu mando até em mensagens separadas, porque aí facilita para vocês copiarem lá e depois digitarem de novo, até no próprio celular mesmo. E a gente não sabe se todo mundo vai estar usando o computador na hora, aí no celular fica mais fácil colocar separado, né? Espaços improdutivos, está terminando, tá, gente? A gente começou um pouquinho mais tarde hoje, a gente já está alongando um pouquinho. Os espaços produtivos são aglutinação e alteração das seguintes propostas. Recriação desses espaços como área de lazer, quadras, academias públicas ou até mesmo jardins, com a seguinte proposta. Criação de mais áreas cobertas por vegetação, criando projetos que envolvam instituições educacionais, inclusive de nível infantil, para incentivar a educação ambiental, assim como outras instituições. Também criar incentivos fiscais para que propriedades privadas também se sintam motivadas a aderir ao projeto. Dessa forma, aumentar o número de áreas cobertas por vegetação. As sugestões que apareceram foram essas duas, tá? Baseadas no que foi dito acima. Recriação desses espaços como áreas de lazer, quadras, academias públicas e jardins. E recriação desse espaço como área de lazer, quadras, academias públicas, jardins, criação de projetos que envolvam instituições, inclusive educacionais, para incentivar a educação ambiental, desenvolvimento de mais áreas cobertas por vegetação, incentivando as propriedades privadas a aderirem ao projeto. A sugestão, baseada principalmente nessa segunda aqui, as partes em vermelho foi onde eu incluí, e ficaria dessa forma. Recriação, e aí eu incluí esse, dos espaços improdutivos, para a gente delimitar o problema, né? O problema são os espaços improdutivos. Então, na proposta, a gente tem que contextualizar esse problema, senão ele poderia ficar perdido no meio de tantas outras. Então, recriação dos espaços improdutivos, como área de lazer, quadras, academias públicas, jardins. Aí deu o ponto da continuidade, é uma proposta grande, né? Criação de projetos que envolvam instituições, inclusive educacionais. Na proposta inicial foi citada a educação infantil, mas aí nessas duas sugestões retiraram, eu mantive, mas se alguém quiser incluir, é o momento. Para incentivar a educação ambiental. Aqui eu incluí o estimulação, tá? Para dar um pouco mais de ação para propriamente dita, né, para a proposta. Então, estimulação ao desenvolvimento de mais áreas cobertas por vegetação, incentivando as propriedades privadas a aderirem ao projeto.
É uma proposta bem longa essa. Alguém tem alguma sugestão? É muito bacana. Não? Vamos passar para esta, que eu acho que é a última, tá? Essa é a última. Depois tem uns detalhes que eu vou mostrar para vocês ali. Que foi a aglutinação e alteração das seguintes propostas: implementar uma estação de tratamento de águas residuais, ETAR, onde será feito todo o processo para tratar a água poluída e devolvê-la ao rio com menos resíduos e poluição. E junto com a segunda pré-proposta, era fazer uma estação de tratamento para a cidade e região. A sugestão que surgiram no formulário foram fazer uma estação de tratamento em cidades que ainda não têm, a implantação de uma estação de tratamento de águas residuais para a região, onde a água será tratada e devolvida aos rios. E aí foi aqui que eu incluí, que eu comentei com vocês, a implantação ou implementação. E eu incluí a implantação. E até no caso aqui de Ponte Nova, parece que já tem na verdade, um ETE. Não seria, eu não sei se entraria no AR junto também. Mas vamos imaginar que a cidade já tenha, já que é uma proposta que ela pode ser discutida lá em âmbito estadual, aí seria bom usar essas duas palavras. Implantação, que eu falo, é colocar uma coisa que não existe, e a implementação é desenvolver aquilo que já é existente. Tá bom? É por isso que eu fiz essa proposta para vocês. Aí vocês vão deliberar se vocês concordam ou não. Então, seria implantação ou implementação, tá? Para deixar de forma que correta a proposta, de uma estação de tratamento de águas residuais, ETAR, onde será feito todo o processo para tratar as águas poluídas e devolvê-las aos rios com menos resíduos e poluição. Por esse homo aqui. Então, essa seria a proposta de redação. Se alguém quiser fazer alguma observação. Então, por enquanto, nós vamos mantê-lo, já que ninguém fez essa observação, e essa seria a última proposta que vocês pediram alteração na última reunião. E olha, são várias propostas já, né? Eu nem contei aqui, não. Aí, o que eu vou fazer? Depois a gente tiver todas prontas, tá? Eu ver se até amanhã eu consigo compartilhar com vocês da forma que eu comentei. Eu não sei se o Kender e o Matheus vão conseguir me responder até amanhã. Mas se não conseguir, depois eu passo a deles, tá? Que eles vão me repassar, e eu passo a deles também para vocês. Lembrando que semana que vem tem um recesso, né? A gente deve voltar lá pela quarta-feira. Mas aí na quinta-feira a gente tem a nossa outra reunião. Só que antes de concluir, essas propostas aqui, vocês não pediram alteração nela. Aí eu fiz algumas alterações pontuais, que aí eu vou precisar que vocês aprovem também. Por que fiz algumas alterações pontuais? Então, só para deixar essas propostas mais adequadas para o documento final. Tá bom? Por exemplo, essa aqui, olha. Criação de um aplicativo, de um app de denúncia ou meio de denúncia mais ágil. E aí eu fiz essa alteração aqui nessa proposta. Eu mantive a criação de aí eu só incluí o aplicativo, para a gente não deixar lá na proposta que vai ser lida app, não é todo mundo que sabe o que é app, né? Então, criação de um aplicativo de denúncia, e aí eu coloquei aqui em vermelho, só para melhorar um pouco o texto, ou outro meio mais eficiente. E aí concluí, para denunciar queimadas ilegais. Por quê? Aquela questão que é preciso contextualizar o problema. Se a gente deixar só aqui, ó, ou um meio de denúncia mais ágil, não estaria citando qual era o problema, né? E é por isso que eu coloquei essas queimadas ilegais. E ainda coloquei ilegais porque tem queimadas que não são ilegais, né? Tem queimadas que acontecem, não no meio urbano, né? Mas no meio rural pode acontecer queimadas algumas vezes aprovadas pelos órgãos lá, tá? Eu faço essa sugestão de nova redação. Se alguém não concordar e quiser colocar em deliberação com os colegas, fiquem à vontade. Essa outra aqui também, ela foi só um detalhezinho, tá? Como ninguém opinião, eu estou passando, tá, turma? Só para a gente não prolongar muito. Aumento de pena para o casos de incêndio criminoso. A única alteração aqui, olha, foi essa ampliação, tá? Para ficar mais adequada à proposta. A proposta é muito boa, vocês aprovaram ela sem discussão, com discussão, mas
aprovaram ela sem nenhuma alteração na última reunião, mas eu vou sugerir só a inclusão do ampliação, tá bom? Se alguém discordar. Dentro de animais fora do habitat natural, teve essa proposta que também foi aprovada por vocês sem alteração. A única alteração que eu sugiro são essas partes em vermelho aqui. A proposta inicial é a seguinte: realização de campanha de conscientização para que as pessoas sejam incentivadas a ligar para pessoas responsáveis toda vez que se depararem com esses animais, para que possam soltar em seu devido habitat. Para deixar o texto mais claro, mas sem perder a essência da ideia de vocês, eu fiz algumas alterações aqui, ó. Realização de campanhas de conscientização para que a população, em vermelho, seja incentivada, já era a proposta inicial, a acionar o poder público ou responsáveis. Vamos imaginar que alguma empresa ou alguma ONG, né? Por isso não é só poder público. Toda vez que se depararem com esses animais, para que possam soltar em seu devido habitat. Então, as sugestões que eu coloco são só essa parte em vermelho, tá bom? E mesmo essas propostas aqui, se vocês concordarem, se alguém quiser aproveitar delas e melhorar também, não vejo problema se todo mundo aceitar, né? Porque elas tinham passado sem nenhuma alteração. Matheus? Que tipo de animais, ô Ricardo? Eu acho que esses animais aí tá muito vago. É verdade, Matheus. Dá para melhorar mesmo. Ficaria aquele problema. Qual que é o problema, né? Seria os animais fora do habitat natural. O problema foi esse, né? O habitat fora do seu habitat, né? Ou deixaria de forma ampla, né? Um cachorro fora na rua, aí realmente poderia ter essa interpretação. Então ficaria... Alguém gostaria de fazer essa alteração proposta por Matheus? Acho que minha cabeça já não está funcionando tão bem aqui não, para dar uma ideia para vocês. O Matheus falou muito bem, esses animais estão estranhos aqui. Como ninguém comentou, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou deixar isso aqui marcado. Aí na próxima reunião eu trago para vocês uma forma de delimitar isso aqui, tá? Com essa observação do Matheus, tá? Eu faço isso, tranquilo. Tá bom? Na próxima reunião não, né? No documento que já vai para na próxima reunião ser deliberado. Então amanhã, se eu conseguir amanhã, eu já faço para vocês. Agora não está vindo nada na minha cabeça aqui não. E se alguém depois quiser dar uma sugestão ou pegar a proposta, só me falar também. E ampliação de reservas, essa aqui foi outra proposta também que passou, mas essa aqui eu coloquei ela, mas ela, ao meu ver, não teria nada para modificar. Apesar que com essa observação do Matheus agora tem. Aqui desses agora aqui restringe aos habitats naturais, então aqui não teria problema não. Essa aqui, para mim, ela passaria bem, tá? Concordam? Ampliação das reservas ambientais com o intuito de ter uma área protegida, somar a atuação em conjunto com ONGs de proteção à fauna, para promover o resgate e a reintrodução desses animais em seus habitats naturais. Beleza, Rafaela. Construções irregulares também teve essa proposta, que ela passou também. Eu achei uma proposta, eu não lembro quem fez, normalmente eu não estou citando, né, quem fez essa proposta, mas é uma proposta muito bacana também, foi muito bem escrita. Eu não vi, como vocês não tinham visto na última reunião nossa, também não vi que ela necessita de ser alterada em nada, não, tá bom? Acho que nem detalhes. Depois eu só verificar. Eu acho que está tudo certinho nela mesmo. Eu não fiz uma propositura aqui, não. Vou lê-la aqui de novo. Criação de um projeto que vise manter o controle de construções clandestinas e a devida regularização, assim como destinação de recursos orçamentários para cobrir áreas de baixa renda, como periferias, que não possam pagar pela regularização de seus projetos de construção, e para realizar obras de segurança no terreno para proteger
construções já existentes e que estejam em risco e que estejam em área de risco. Tá? Uma proposta grande, complexa, mas muito abrangente também, muito boa. E a última, essa também, da falta de tratamento de esgoto, vocês já tinham aprovado, que a forma como ela foi colocada também, eu não vi alteração que pudesse propor no texto para vocês, tá? Que é a colocação de redes na saída de água, os grandes tubos em direção ao rio. Assim, o lixo fica na rede até ela ser trocada periodicamente, diminuindo o risco de enchente e diminuindo a poluição no rio. Bacana essa proposta. A gente não sabe da aplicabilidade, mas é uma proposta bacana, tá? Também não vi a alteração no texto. Turma, então é isso. Nós prolonguei aqui com vocês. Hoje eu trazei um pouquinho a apresentação, mas aí amanhã eu já vou tentar. Tá, Rafaela, está sendo gravada, sim. Tá? Ela está sendo gravada e eu vou compartilhar com vocês depois lá no grupo. Os colegas que não puderam acompanhar, hoje tiveram menos participantes. E amanhã, vou ver se eu já mando a proposta para vocês. Vou passar para o Kender, a que ele pediu, a que o Matheus pediu também. E aí, Kender e Matheus, se der para mandar amanhã para mim, ótimo. Se não der, vocês mandam quando vocês puderem, que eu compartilho no grupo também. Tá bom? E nosso próximo encontro, ele fica para quinta-feira, agora dia 9, né? Hoje é dia 2, quinta-feira, dia 9. E no dia lá nesse encontro de quinta-feira que vem, a gente vai deliberar essas propostas, que deve ser uma reunião até mais rápida, se não tiver muita discussão, essa é uma reunião mais rápida. Aí para o dia 16, a gente deliberar a apresentação aqui na Câmara Municipal. Tá bom? Na quinta-feira que vem, eu vou ver se eu coloco isso lá no grupo, para abrir oportunidades para os outros colegas também. A gente tem que definir uma pessoa, tá? Uma pessoa de vocês que vai ler essas propostas na tribuna livre da Câmara, tá bom? É só ler as propostas. E ainda eu tenho que ver aqui como a gente vai fazer para quem estiver interessado em vir. Algumas pessoas já mostraram que tem interesse em vir. Seria muito bacana se vocês viessem mesmo, para a gente definir esses detalhes também. Tá bom? Aqui, para vocês até conhecer a Câmara, eu tenho que passar os uniformes também, as camisas do Parlamento Jovem para vocês. Tem até a Júlia, o Vitor aqui, que tem a camisa extra ainda daquele projeto de fotografia, a Amanda e a Gisele também. Eu já passo para vocês. Mas quem não puder vir, depois a gente vai combinar também uma forma de estar repassando isso para vocês também. Tá bom, turma? Então, por hoje a gente encerra. Se alguém quiser fazer alguma consideração final. Boa noite aí para todo mundo. Boa noite, Matheus. Boa noite, Kender, Rafaela, Vitor, Júlia, Cássio, Luísa, Rafaela. Um abraço.